Fala galerinha, beleza? Emerson na área, o desafio do dia é radical duplo. Eita macho véi, tá cada dia pior, homem. Antes da explicação, se inscreva no canal, deixa aquele like, ativa o sininho, compartilha o vídeo no final e pega o bizu com macho véi, aluno. Vamos fazer agora uma revisão sobre radical duplo. A questão pedia para a gente transformar um radical duplo em radicais simples. É muito tranquilo, porém, temos que observar o seguinte detalhe. Esses elementos aqui que estão dentro desse radical duplo têm que atender os seguintes requisitos. A e B têm que ser números racionais positivos. O A ao quadrado tem que ser maior do que B. E o meu terceiro requisito é que B não pode ser um quadrado perfeito. E isso é lógico, porque se o B for um quadrado perfeito, não temos um radical duplo, vamos ter um radical simples. Então B não pode ser um quadrado perfeito. Se liga no exemplo. Imagina que eu tenho o seguinte. Raiz de 5 mais raiz quadrada de 24. Vamos observar o seguinte. Quem é o A aqui? O A é o número 5. E o B é o número 24. Vamos verificar se esses elementos atendem os requisitos para a gente transformar esse radical duplo em radicais simples. O A é 5 e o B é 24, ou seja, são racionais positivos. O A ao quadrado é 25 e 25 é maior do que 24, então atende mais um requisito. E B, que é 24 aqui, não é um quadrado perfeito. Então, se eu quiser transformar esse radical duplo em radicais simples, pela forma tradicional, basta fazer o seguinte. Imagina aqui, ó, raiz de A mais raiz de B. Isso tudo aqui vai ser igual a esse monstrinho aqui, ó. Vai ficar raiz de A mais C dividido por 2, mais ou menos, né? Aqui pode ser um menos também, então vai depender do sinal, mais ou menos raiz de A menos C dividido por 2. De novo, então se eu quiser transformar esse radical duplo em radicais simples, eu vou pegar o seguinte, esse radical vai ficar raiz quadrada de A mais C dividido por 2, mais ou menos, depende do sinal, raiz de A menos C dividido por 2. Professor, quem é esse C que apareceu? C é o seguinte, ó, é raiz quadrada de A ao quadrado menos B. Então, para a gente achar o C, basta substituir os valores de A e B dentro dessa raiz. Diante dessa revisão, vamos mostrar a questão mostrada no início. Se liga! Decomponha em radical simples o radical duplo abaixo e marque a resposta correta. Então, eu tenho o seguinte radical. Raiz de 11 mais 6 raiz de 2. E na questão está pedindo para eu decompor em radicais simples. Nós aprendemos aqui na revisão seguinte, que se eu tenho raiz de A mais raiz de B, isso aqui é igual a raiz de A mais C dividido por 2 mais raiz de A menos C dividido por 2. E esse C é igual a raiz de A ao quadrado menos B. Essa é a situação. Lembrando que se aqui tiver um sinal de menos, aqui vai ser um sinal de menos. Diante disso, presta atenção aqui, ó. Eu tenho aqui meu radical. Raiz de 11 mais 6 raiz de 2. Porém, isso aqui não está tão organizado. Eu posso melhorar isso aqui. Vai ficar assim, ó. Raiz de 11 mais esse 6 aqui, que está fora dessa raiz, eu posso jogar para dentro da raiz. Porém, quando eu jogar esse 6 para dentro da raiz, vai ficar assim, ó. Esse 6, ele vai elevado ao quadrado.
vezes o 2. Então, raiz de 11 mais 6 raiz de 2 é igual a raiz de 11 mais raiz de 6 ao quadrado vezes 2. Isso aqui vai ficar raiz de 11 mais raiz 6 ao quadrado, 36. 36 vezes 2, 72. Então, agora, se eu observar para esse radical aqui, ó, ele está no mesmo modelo do que eu tenho aqui em cima. E para eu transformar esse radical duplo em radical simples, basta eu saber que quem é o A e o B para eu achar o C. Então, quem é o A nesse radical? O A é igual a 11. E o B é igual a 72. Então, o que eu vou fazer? Vou verificar aqui aqueles requisitos. 11 e 72 são racionais positivos? Sim. O quadrado de A é maior do que B? Sim, né? Porque 11 ao quadrado é 121, que é maior do que o B, que é 72. E o B, que é 72, não é um quadrado perfeito. Diante disso, esses elementos aqui atendem os requisitos para eu poder substituir aqui na minha fórmula. Então, preste atenção. Raiz de 11 mais raiz de 72, já sei quem é o A, já sei quem é o B, eu tenho que achar o meu C. E o C, para eu achar o C, basta fazer o seguinte. C é igual a raiz de A ao quadrado menos B. Vou pegar e vou substituir esses valores aqui dentro dessa fórmula. C é igual a raiz quadrada. Quem é o A? O A é 11. Como está elevado ao quadrado, fica 11 ao quadrado, menos o B, que é 72. Continuando. C é igual a raiz de 11 ao quadrado é 121, menos 72. C é igual a 121 menos 72 é 49. E raiz quadrada de 49 é 7. Ou seja, já achei o meu C. O que eu vou fazer agora? Vou substituir esse valor aqui nessa fórmula, para pegar e decompor o meu radical duplo em radicais simples. Então, eu tenho aqui, ó, raiz de 11 mais raiz de 72, que é meu radical duplo, que transformando em radicais simples, basta fazer o seguinte. Raiz de A mais C sobre 2. Quem é o A? É 11. Então, vou colocar aqui, ó, 11. Mais. Quem é o C? O C é o 7, que eu achei aqui. Tudo isso dividido por 2. Sinal de mais, então coloco aqui, ó, mais. Raiz de, quem é o A? 11. Agora, sinal de menos. Menos quem? O C, que é 7. Tudo isso dividido por 2. Calculando agora esses radicais, vai ficar da seguinte maneira. Radical de 11 mais 7, 18. 18 dividido por 2, 9. Mais radical, raiz quadrada de 11 menos 7, 4. 4 dividido por 2, raiz de 2. Agora ficou bem simples. Raiz quadrada de 9 é 3, mais raiz de 2, que é o resultado da minha questão. Então, resposta item A. Então, o que a gente fez? A gente transformou esse radical duplo em radicais simples, da forma tradicional. Vamos resolver agora o radical duplo de uma maneira muito mais simples. Vamos resolver pelo macete. Se liga aqui, ó. Raiz de A mais raiz de B. Quando esse B ele for divisível, quando o B for divisível por 4, tá? Nós vamos fazer o seguinte. Raiz de A mais raiz de B vai ser igual a raiz de x mais raiz de y. Aí vocês vão me perguntar, quem são esses valores, x e y? Esses valores são os valores que eu tenho que achar
para substituir nesses radicais simples. E como que eu faço para achar esses valores? Muito simples, pela soma e pelo produto. A soma de x com y, x mais y, tem que ser igual ao meu a. E o produto de x com y tem que ser igual ao b dividido por 4. Sabendo disso, vamos resolver o exemplo. Eu tenho aqui raiz de 11 mais 6 raiz de 2, que é o mesmo radical duplo da minha questão anterior. Vamos organizar isso aqui primeiro. Raiz de 11 mais 6 raiz de 2, nós vimos que ficaria da seguinte maneira. Raiz de 11 mais esse 6 vai para dentro do radical elevado ao quadrado, que fica 36, e 36 vezes 2 fica 72. Então, raiz de 72. Tudo isso dentro dessa raiz. Então, ficou raiz de 11 mais raiz de 72. Eu sei que o meu A vale 11 e eu sei que o meu B vale 72. Eu tenho que verificar se esse B aqui é divisível por 4. E 72 dividido por 4 é igual a 18. Logo, 72 é divisível por 4. Então, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu tenho que achar x e y. E como que eu faço para achar o meu x? Eu sei que x mais y tem que ser igual ao meu a. E quanto que vale a? 11. E x vezes y tem que ser igual a meu b dividido por 4. Quem é o b? 72. 72 dividido por 4, 18. Agora ficou muito simples. Eu tenho que saber dois números que multiplicados sejam igual a 18 e que somados seja igual a 11. E eu sempre começo pela multiplicação, fica mais fácil. Dois números que multiplicando a resposta seja 18 e que somando a resposta seja 11 é x igual a 2 e y igual a 9. 2 vezes 9, 18. E 2 mais 9, 11. Ou seja, achei os meus valores para x e para y. Simplesmente agora eu vou substituir. Logo, raiz de 11 mais raiz de 72 é igual a raiz de x mais raiz de y. Quem é o meu x? 2. Então fica, onde tem x eu coloco o 2. Então fica a raiz de 2 mais raiz de y. Onde tem y eu substituo por 9. Morreu a questão. Resposta: raiz de 2 mais raiz de 9, que é 3. Ou seja, esse radical duplo, raiz de 11 mais 6 raiz de 2, é a mesma coisa que raiz de 2 mais 3. Agora vamos resolver o radical duplo pelo macete. Porém, nessa situação, o b não é divisível por 4. Então, para eu resolver esse radical duplo quando o b não for divisível por 4, a fórmula já muda um pouco. Raiz de a mais raiz de b vai ficar da seguinte maneira. Raiz de x mais raiz de y, tudo isso dividido por 2. Raiz de a mais raiz de b, quando o b não for divisível por 4, é igual a raiz de x mais raiz de y, tudo isso dividido por 2. E para eu achar os valores de x e y, nessa situação também muda. Por quê? X mais y vai ser igual a 4 vezes o valor do meu a. E o produto, que é x vezes y, vai ser igual a 4 vezes o valor do meu b. Se liga aqui, ó. Então temos raiz de 4 mais raiz de 15. Primeira pergunta que tem que fazer. Quem é o meu a? É 4 e meu b é 15. Esse b, que é 15, é divisível por 4? Não. Então, se não é divisível por 4, vamos resolver o macete pela segunda situação. Então, vamos lá. Já sabemos que raiz de 4 mais raiz de 15 vai ficar da seguinte maneira.
raiz de 4 mais raiz de 15 vai ter que ser igual a raiz de x mais raiz de y, tudo isso dividido por 2. Temos que achar quem agora? X e y. E como o b não é divisível por 4, x mais y vai ser igual a 4 vezes o valor de a, que meu a vale 4. E x mais y vai ficar 4 vezes 4, que é igual a 16. E x vezes y vai ser igual a 4 vezes o valor do meu b, que vale 15. Logo, 4 vezes 15 igual a 60. Então temos que achar dois valores onde, multiplicando entre eles, vai ser igual a 60 e somado vai ser igual a 16. Então temos que achar x e y, dois números que multiplicado dê 60 e que somado dê 16, vai ser 6 e 10. Logo, 6 vezes 10 é igual a 60 e 6 mais 10 é igual a 16. Achamos x e y. Agora ficou muito fácil. Vamos só substituir aqui, ó. Quem é o valor de x? 6. Então, onde tem x, eu vou colocar o 6, né? Mais. Quem é o valor do meu y? 10. Então, onde tem y, coloca o 10. Tudo isso dividido por 2. Logo, raiz de 4 mais raiz de 15, que é a minha raiz dupla, vai ser igual a raiz de 6 mais raiz de 10, tudo isso dividido por 2. Com isso, na aula de hoje, eu mostrei para vocês como é que se resolve um radical duplo de duas maneiras. Pela forma tradicional, que temos que achar o valor de c, e da forma pelo macete. Porém, lembrando que pelo macete temos duas situações. Quando o b for divisível por 4 e quando o b não for divisível por 4. Se vocês gostaram da explicação, já deixa aquele like, ativa o sininho, se inscreva no canal e pega o bizu com macho véio, aluno!